Mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu resolvi aparecer e hoje vamos falar novamente da Casa Aquiles, tá? Eu fiz algumas coisas e eu quero mostrar para vocês aqui na tela. Já modelei o espaço de interiores do térreo todo, decidi a fachada foi aprovada e agora estamos indo para interiores e eu vou mostrar um pouco como é que eu fiz. Eu não fiz um andamento junto com vocês justamente porque tem prazo e aí eu resolvi, nos tempos que eu estava, já tinha vídeo gravado, postado, eu tentei adiantar o máximo que eu pude nessa parte de interiores e aí eu vou apresentar como é que eu fiz essa parte aqui, os detalhes, os móveis que eu modelei, depois como o render tá ficando. Eu coloquei aqui para renderizar e tá dando uns 50 minutos aqui, então acho que os renders não vão aparecer nesse vídeo, mas no próximo eu já posso estar mostrando como é que eles ficaram. E a parte de cima eu vou tentar modelar também para aparecer no próximo vídeo. Hoje eu vou apenas mostrar a parte de baixo e a parte ali da escada, coisas assim que são dúvidas comuns de quem está começando a fazer o ArchiCAD, tá certo? Então, já deixando que se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar o like e seguir aqui o canal, que a gente fala de temas variados de arquitetura, ArchiCAD, empreendedorismo e outras coisas mais, tá certo? Bora pra tela. Então vamos para mais um vídeo. Vocês estão vendo aqui a tela da Casa Aquiles e onde a gente já decidiu que a fachada vai ser essa, tá? E aqui eu já trouxe algumas coisas, tá bom? Todos esses aqui são dos arquivos, esses extrazinhos são do arquivo extra, né? Arquivo de consulta que está disponível aí no link para acessar lá na Arquivify. E eu já coloquei a parte do interiores todo, então vou apresentar primeiro em planta baixa para depois a gente ir para o 3D. Então aqui vocês podem ver que eu já coloquei o piso, já coloquei iluminação, coloquei o layout, coloquei bancada, coloquei o layout da sala, coloquei o mini hall, acesso da escada, mesa, enfim. E aí eu vou explicar tudo com detalhes do que eu fiz e o que eu peguei já do arquivo pronto e trouxe para cá, tá? Vamos lá. 3D. Cadê o 3D? Pronto, 3D. A gente está entrando aqui na casa e a gente se depara com essa sala, tá bom? Gente, essas texturas, textura do tapete, textura do puff, textura do sofá, na verdade o sofá manteve, dos quadros, isso aqui é uma forma da gente levar pro Sketch, pro Twinmotion, que é o aplicativo aqui que eu estou renderizando, e a gente conseguir mudar as texturas lá no próprio programa. Por isso que eu faço isso aqui, não são as texturas oficiais, tá? Então ainda estou fazendo um estudo de texturas na parte do interiores. Eu gosto de fazer no Twinmotion, porque eu vejo como é que vai ficar no 3D animado, renderizado, e como é que eu vou ter que fazer a apresentação para o cliente, tá? O que eu faço aqui no ArchiCAD? Por exemplo, esse móvelzinho todinho aqui, eu modelei. Esqueci de ativar aqui, ó. Quando não estiver selecionando assim, é porque isso aqui está desativado, esse imãzinho aqui. Então você bota ele ativado e você consegue selecionar. Então esse aqui eu modelei, tá? Esse aqui é um móvelzinho da Tok-Tok, que eu vi lá, achei bonito, achei bem parecido com as referências que a gente tinha colocado dos clientes. E aí eu modelei aqui nesse arquivo de ArchiCAD. Como é que eu fiz ele, tá? Eu fiz ele com laje, viga, porta de viga, o fundo de viga, laje. Então, isso aqui pilar, tá? Isso aqui pilar. É bem simples de fazer esse pezinho. Quando eu aprendi a fazer, achei muito simples, muito legal. Como é que a gente faz esse pezinho aqui? Esse pezinho a gente vem em pilar e a gente vai selecionar. Deixa eu só ver se eu lembro, né? Porque às vezes eu faço na hora de cabeça e esqueço. E aí o que a gente faz? A gente primeiro vem aqui no pilar, coloca ele aqui, né? Primeiro ele de lado, tá? Depois do segmento, a gente vem no conezinho e aí a gente bota, dá um exemplo aqui, 5 e esse embaixo ele vai ficar 3. Esse de baixo a gente já vai do contrário, a gente coloca 3
e aqui para ficar 2. E aí ele vai pegando a formazinha do inclinado, tá? Claro, ele já tá com o pezinho, vamos ver se ele já ficou com o pezinho, que ele tem uma altura muito grande, né? Ele tá com a altura de 2 e pronto. Vamos botar aqui para fora, a gente vê se ele ficou inclinado. Ó, ele já fica inclinadinho, tá vendo? E aí, você pode deixar ele assim, se você não quiser mexer muita coisa, ou você ainda pode fazer ele se inclinar. A gente pode fazer isso, a gente pode fazer ele inclinar aqui, ó. A gente pode seguir uma linha e aí fazer a inclinação. Pronto, fez o pezinho torto aí meu Deus do céu, do móvel, tá? Isso aqui é importante, porque você coloca no meio, ele já vai ser outro modelo, aí você já tem que inclinar na frente. Eu gosto de colocar na lateralzinha, tá? Nesse caso aqui tem que ser aqui, ó, ele fica mais inclinado. Então isso é uma das formas de criar. Não tentem morph, tá? Morph é muito demorado e complicado. Então pezinho criado, aí você vai, modelou tudo, né? Aqui eu fiz com abertura, esse buraquinho, modelou tudo, você seleciona tudo e aí você vai para bem aqui, ó. Você vai, clica e você vai em bem aqui, ó, arquivo, objeto, salvar seleção como objeto, tá? E aí você vai salvar essa seleção como objeto. Deixa eu só mostrar aqui como é que faz. Objeto, ele vai aparecer isso aqui, você vai colocar OK, e aí ele vai novo objeto, tá bom? Esse aqui foi uma forma de criar. Caso vocês queiram que eu modele algum móvel, na parte de cima eu vou inventar algum móvel pra gente modelar, tá? E aí você pega esse arquivo que você já modelou e você salva em outro lugar. Eu faço isso no arquivo de consulta, né? Então esse móvelzinho aqui já vai estar no arquivo de consulta. Eu sempre faço isso, tá? Outra modelagem interessante nesse projeto foi desse aparador aqui. Esse aparador também é um aparador da Tokstok, que eu achei interessante ouvir. Então, como é que... Claro, isso aqui é uma estimativa. O que é que você vai pegar lá na Tokstok para conseguir fazer esses móveis? As medidas gerais. Então, eu peguei as dimensões, profundidade, largura e altura, e o resto foi visão, tá? Quando é móvel assim, é bem mais fácil de fazer, porque eles são simétricos. Então, se eles são simétricos, é bem mais tranquilo. Como é que eu fiz ele, tá, gente? Esse móvelzinho aqui. Deixa eu pegar, copiar ele aqui pra fora, que eu tenho os rabiscos aqui que eu fiz dele. Pronto, vou pegar aqui, ó. Esse aqui foi o processo criativo dele. Então, como é que a gente faz? Primeiro, para você fazer essa área curva aqui, você tem que fazer várias vigas, tá? Você vai fazer os quadradinhos de viga no planozinho, ó. Pegar aqui, aí você vai fazer assim, ó. Você vai botar as dimensões. Dá um exemplo aqui, 80 por 45 por 3, né? Aí seleciona e no canto você vai estimar mais ou menos como está o desenho lá. Tá 10. E aí você pode colocar, aplicar em todas as arestas. Seleciona tudo. Tentar, né? Porque eu acho que aqui tem que estar em grupo. Ó, pegou em todas as arestas. Foi mais ou menos o que eu fiz aqui. Beleza? E aí, como é que é? Aqui, se você olhar, ela tá bem pra cá, pra cima, tá vendo? Tá, esse negócio de viga aqui é complicado, peraí. Selecionar em 3D. Pronto, tá aqui. Ó, nesse caso aqui eu copiei lá o modelo que já tinha, mas a sua viga provavelmente ela vai vir quadrada e ela vai vir na última dimensão que você usou, então vai vir assim, grosso modo. E aí como é que você faz para fazer aquele modelinho ali? Você tem que deixar ela circular, então é aqui, ó, estrutura, você bota circular, ela fica toda circularzinha e aqui você estima também a dimensão, tá? Lembrando que circular não tem como botar um lado maior outro não, é sempre uniforme, tá bom? E aí eu estimei aqui e lá teria meio centímetro. E aí ficou assim. Aí como é que a gente faz, tá? Eu já poderia tentar transformar em morph e mudar a posição dela, mas eu não fiz isso aqui porque fica muito difícil.
Então o que você faz aqui? Primeiro, você vai contar lá pela imagem quantos tem, você vai colocar Ctrl U, você vai botar elevar e aí você vai colocar uma distribuição que você também contou lá, né? Vamos dizer aqui que deu 5. E aí você vai descer a dimensão que você é do móvel, vamos dizer que ele aqui era 20 centímetros. Então esse aqui já está a dimensão correta. E agora é que você vai e transforma em morph. Por que só agora? Deixa eu explicar. Por que a gente tem que transformar em morph isso aqui, tá? Porque a viga, eu não consigo chegar aqui e mudar a dimensão dela. Eu não consigo fazê-la se tornar vertical, não tem como. E aí como é que eu faço? Para isso, eu sempre coloco uma base. Coloco uma basezinha, seleciono isso aqui, botão direito. E aí converter seleção em morph. Ele vai pedir para converter seleção em morph. E aí você selecionando tudo, você vai e você consegue subir a seleçãozinha para ela ficar em morph, certo? E aí você vai ajustando aqui para você pegar a outra coisa. Pronto, você já tem uma parte aqui do móvel, né? E aí as outras é a mesma coisa, bem mais simples, porque você já tem as dimensões corretinhas ali. E aí o resto tudo faz com viga. Nessa parte aqui dos pés eu fiz em viga. Cadê? Ó, eu acho que esse aqui tá modelado. Ó, eu fiz ele em viga separado, cada vigazinha dessa é uma viguinha separada. Isso aqui é uma viga, isso aqui é uma viga. E aí eu fiz a inclinação na própria viga. Então eu venho, adiciono isso aqui e estimo também a dimensão. Depois cria uma, copia para o outro lado. Essa é a vantagem de você ter o móvel, né, um móvel simétrico. Se não fosse simétrico, você não poderia fazer isso. Você pega aqui, Ctrl M, acha o eixo, né, bota o eixo, joga lá o do outro lado, tá? Esse móvelzinho aqui foi bem divertido de fazer, não foi difícil nem nada. Acho que é um bom exercício aí para vocês, mas qualquer coisa ele também vai estar disponível lá no arquivo de consulta. Porque eu achei um ótimo móvel para se usar em uma casa onde a entrada, o hall é muito pequeno. Então eu usei aqui, tá? Esse móvelzinho aqui. Gente, se vocês gostam desse tipo de modelagem, de criação de objetos e tal, eu posso estar fazendo quando eu precisar. Tipo assim, tô precisando de um móvel novo, vou modelar, ou então vi um móvel, vou tentar modelar. A gente faz, tipo aquele vídeo ali da vela de sombra que eu fiz a mesma coisa, tá? Então, essas foram as modelagens diferenciadas. Então, rodapé, coloquei o piso, esse móvelzinho usei no próprio mobiliário do ArchiCAD, né, mesa de centro, e aí eu transformei na mesa lateral. Esse aqui é o sofá do próprio ArchiCAD, que eu também gostei muito de usar. O que é isso aqui? Isso aqui é uma janela do próprio ArchiCAD, Cobogó, tá? E as configurações você consegue mexer aqui dentro, você consegue ver deixa eu ver aqui, ver bem aqui, ó, geometria do bloco, você consegue escolher. Depois eu posso ensinar como é que a gente faz um Cobogó personalizado, é bem legal de fazer. E aqui eu sempre gosto de colocar no completo, porque se eu colocar por OVM, na hora que você for pro render ele vai ficar assim, como se fosse seco, tá vendo? E aí você vai ter que ver se é interessante. O computador mais pesado, ele vai ler tranquilo. Se o seu computador não estiver lendo, porque o arquivo está pesado, aí você bota por OVM, que fica simplificado. Se não, se ele conseguir ver aqui normal, você pode colocar ele na completa, que é tranquilo, tá? Então aqui, como é que eu fiz? Essa mesa aqui é uma laje normal, aqui é um pilarzinho e aqui também é um pilar, tranquilo. Mesa, essa cadeira é o próprio bloco do ArchiCAD que está disponível, tá certo? Aqui, como é que eu fiz esse revestimento? Eu coloquei como se fosse um rodapé e aí coloquei estimada a altura ideal desse revestimento. Ele vem aqui também no fundo e aqui. Essa parte aqui vou chutar que vai ser assim, mas eles querem cozinha bem simples e tal, porque parece que não vai ser usado 100%, então vai ser bom, bota só 3 prateleiras e aí a gente fica tranquilo, tá bom. Aqui bancada de aço inox feita com viga, isso aqui também do próprio ArchiCAD, aí eu faço aqui a operação de elementos sólidos, tanto aqui quanto a questão dos móveis.
Esse móvel para estudo preliminar eu estou usando bastante aqui, os móveis do próprio Archicad, que vale a pena aprender a mexer. Então eu coloquei um móvelzinho bem simples, tá vendo aqui, ele já tá com um puxadorzinho que é legal para cozinha, que é um puxador mais metálico, tá? Aqui fiz também, ó, com bloco do próprio Archicad, bloco do próprio Archicad, bloco do próprio Archicad. Esse bloco aqui sendo bloco de canto, tá? De canto, ó, você vê, de cantozinho ele tem essa diferença aqui, ó, essa área seca aqui. Claro que num detalhamento de marcenaria você não vai usar esses blocos. Você vai usar realmente uma modelagem em viga para conseguir fazer o corte, tudo bonitinho e ver tranquilo. Fogão do próprio Archicad, micro-ondas do próprio Archicad, isso aqui também do próprio Archicad. Se vocês prestarem atenção, eu não mudei ainda o vegetal. Estou pensando em fazer isso só na etapa de aprova, depois que aprovarem, aí eu faço toda a limpeza, todo o arquivamento direitinho. Aqui fiz uma modelagem, que é? Não fiz essa modelagem, tá, gente? Eu peguei o bloco lá do SketchUp e fiz. Aqui eu estava testando fazer essa modelagem. Aqui é a modelagem do próprio Archicad. Eu fiz o que? Com pilar segmentado. Se você olhar aqui, são segmentos do pilar. Então a gente tem 1, 2, 3, 4. É muito simples de fazer. Tá? E esse último aqui foi até como é que é o nome? Perfil segmentado. Acho que é perfil segmentado. Gestor de perfil, é um perfil, que a gente criou um perfil para o pilar e usou. Então assim, para uma coisa simples, dá para você usar. Mas quando já vai para um render, que é o meu caso, vale a pena você pesquisar, trazer para cá, tentar fazer a limpeza dele. Eu posso fazer um vídeo só fazendo a limpeza de alguns objetos aí, tá bom? Tapete do próprio Archicad que eu substituo no render, TV e tal. E a última coisa que eu gostei de fazer, que foi diferente, o resto foi bem similar, tipo, os quartos foram bem similares e tal, esse aqui vale mais a pena mostrar no render como é que eu fiz, foi o corrimão embutido. Corrimão embutido foi uma tentativa que eu queria fazer, e nesse projeto eu consegui fazer, até porque eu consegui usar nessa parede aqui tranquilo. Então o corrimão embutido eu fiz com viga, e eu criei um perfil. Como é que funciona esse perfil? Deixa eu ver, onde está a seção do perfil. O perfil que eu criei, ele tem uma distância do chão a uma altura de 1 metro. Então ele começa a 1 metro, tá? Mais ou menos a medida aí de um corrimão. Na parte interior, eu usei o volume de ar. E para o acabamento, ao entorno, né, que ele é amadeirado, vocês podem ver, eu usei um perfil de madeiramento estrutural. E aí o que eu fiz, tá? Vocês têm que lembrar que é o seguinte aqui. O volume de ar, ele tem mais força do que o material da parede. Então ele vai cortar. A madeira estrutural, se você não tiver a madeira estrutural aí no seu, com certeza eu acho que tem, mas ela tem que estar no nível também acima da parede. Então como é que você faz aqui? Por exemplo, você vai ver a parede genérico, vedação externa, isso aqui temporariamente funciona, tá? Mas depois você vai ter que chegar nos materiais, aqui ó, cadê? Opções, materiais de construção, e você vai ter que colocar o madeiramento estrutural lá em cima mesmo, acima do bloco de alvenaria estrutural, Por quê? Porque se passar por uma viga, você vai conseguir cortar. Claro, eu botei nessa parede aqui justamente porque não tinha viga. Não rolava uma viga aqui, era só uma parede mesmo de divisória, né, de vedação. Então é tranquilo da gente fazer e também não vai aprofundar toda a parede, né? Você vê aqui que ele toma só uma medidazinha, 5 centímetros, 4,5 e tal. E aí você criou isso aqui. Marcos, se eu quiser colocar isso aqui iluminado, eu aconselho de ou fazer no perfil, embutir aqui um segmentozinho aqui, ó,
de iluminação, de vidro iluminado, alguma coisa assim, tá? Ou tipo de rebocaria, uma coisa assim, ou criar um material. Lembrando que isso aqui, se você trocar para um material mais frágil, ele não vai cortar a parede, então ele não vai aparecer. Aí você precisa ver se o material que você criou para simular a iluminação tá forte, tá? Ou você pode modelar uma viga que acompanhe todo o perfil. O que eu prefiro? Nesse caso aqui, eu prefiro criar no próprio perfil, que aí fica um negócio já inteligente, se você quiser mudar e tal. E como é um perfil muito específico, ele não serviu para corrimão, ele não serviu para modelo, você pode ter para usar ele para essas situações. Então, se normalmente você vai colocar um corrimão embutido e você vai colocar uma iluminação, vale a pena colocar no próprio corrimão, no próprio perfil segmentado. Se não, se você quer ter ele como uma coisa que você usa muito, mas você não quer, às vezes iluminado, às vezes não, vale a pena criar um perfil sem a iluminação e depois criar a iluminação. Outra coisa que eu tinha criado era um rodapé embutido aqui, ó, tuque. Que aí o rodapé ele seguia cortando a escada embutido, só que não combinou muito com o rodapé e vai ficar muito caro, porque não sei como é a mão de obra lá, né? Mas enfim. Aí a parte de cima, que é a modelagem do próximo vídeo. Eu vou fazer a modelagem no próximo vídeo, modelando essa parte de cima aqui e a parte dos quartos, tá? Só para acabar o vídeo, como é que eu fiz os quartos aqui, tá, gente? Quarto básico, sem muita enrolação, sem muita firula. O que acontece? A gente coloca forro, a gente coloca... forro não. Marcenaria, a gente coloca com laje. Isso aqui, o próprio bloco do ArchiCAD, tá? A gente consegue fazer umas configurações legais. Bloco do ArchiCAD, tá bom? Isso aqui é para uma apresentação. Depois a gente vê, por exemplo, aqui eu já sei que esse quarto aqui é interessante ter um guarda-roupa, porta de correr superior e no meio a gente tem um espelho. Então aqui eu já fiz uma configuraçãozinha no próprio modelo, tá? Bem simples de mexer no guarda-roupa. Vocês têm que utilizar nessa primeira etapa, que vocês não estão indo para o executivo e nem indo para o projeto, o máximo de velocidade, certo? Nesse caso aqui eu também peguei e modelei rapidinho. Isso aqui é um bloco que eu já tinha, tá? Um bloco aqui que eu já tenho e aí eu uso, beleza? E aí depois de finalizado, a gente entra aqui na parte de render. Deixa eu ver se está pronto. Cadê? Saindo. Ó, que tá para renderizar. Então, quando tiver pronto o render, faça um vídeo mostrando a qualidade que fica, porque muita coisa se ajusta no próprio render, tá certo? Então é isso, o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixe nos comentários se vocês gostaram dessa ideia de trazer essa modelagem de móveis personalizados, tá bom? Lembrando que no link aqui eu vou colocar o meu arquivo de pesquisa para vocês comprarem lá no QFI. Tá um valor assim bem barato mesmo, até porque eu não quero ficar rico com isso. Eu quero começar a ajudar de alguma forma, beleza? Então é isso, tá, gente? Agradeço aí por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like e a sua dúvida, tá certo? Até o próximo vídeo, tchau!